queridos irmãos, hoje é domingo, dia 26 de abril, e continuamos em casa, em obediência às nossas autoridades e também com a preocupação de não aumentarmos toda essa situação de pandemia. Então nós vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero falar sobre o perdão. Para isso nós vamos ler Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isto, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se muito, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo: Sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus queridos irmãos e amigos, desde que Jesus falou da necessidade de perdoar, no capítulo 6 de Mateus, e neste capítulo também que nós acabamos de ler, também na oração do Pai Nosso, quando ele diz: perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, eu vejo que os apóstolos ficaram preocupados, pois sabiam que o seu bem-estar estava condicionado ao perdão, coisa que muita gente ainda não percebeu. E Pedro foi quem voltou a tocar neste assunto e perguntou no versículo 21 ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me magoam? Até 7 vezes? Ora, por que Pedro faz essa pergunta? Porque os rabinos ensinavam que deveria se perdoar 3 vezes, né? Não mais que isso. Pedro pensou estar sendo excepcional, sugerindo 7 vezes. Mas Jesus diz para Pedro: não digo, Pedro, que 7 vezes, mas 70 vezes 7.
O que o Senhor está dizendo para Pedro é que nós não podemos limitar o nosso perdão para com o nosso próximo, porque senão Deus também vai limitar o seu perdão dele a cada um de nós. Mas a pergunta é, por que Jesus se ocupou tanto deste assunto? Eu quero dizer que não foi por amor àqueles que nos ofendem, não foi, mas foi por amor a nós, foi por amor ao ofendido. Isto porque o não perdoar traz prejuízos enormes para a vida daquele que não quer perdoar. Vamos ver alguns desses prejuízos. Primeiro, nós podemos ver que o primeiro prejuízo que traz é o prejuízo espiritual. Jesus disse que existem dois senhores e que nós não podemos servir aos dois senhores ao mesmo tempo. O exercer o perdão, ou ao exercer o perdão, nós estamos exercitando os ensinamentos do Senhor Jesus, que é a proposta de Deus. Se nós fecharmos a porta para o perdão, aí sim nós estamos fechando as portas para Deus e estamos abrindo uma porta para o inimigo. E quando nós fechamos essa porta para Deus, o diabo faz a festa na nossa vida. Uma porta fechada para Deus sempre será uma porta aberta para o diabo. Também nós encontramos nas pessoas que têm dificuldade de perdoar o prejuízo emocional. Prejuízo emocional. Lá em Mateus 9:2, diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Veja bem, a doença daquele paralítico era um resultado direto de pecado não perdoado. No texto lido, no versículo 23, que o reino dos céus é semelhante àquela parábola que Jesus conta, no versículo 34 ele diz assim: aquele homem foi entregue aos verdugos, os atormentadores, para que ele sofresse as consequências de não ter perdoado o seu conservo. Então veja bem, esses atormentadores, esses verdugos, nada mais são do que insatisfação, estresse, depressão, isolamento, falta de amigo, doenças psicossomáticas, doenças que não se sabem a origem, cansaço físico, esgotamento mental. Isso tudo são prejuízos emocionais causados pela falta de perdão. Mas existem também prejuízos físicos. Prejuízos físicos são doenças também psicossomáticas, com dores reumáticas, dores musculares, dores nos ossos, dores sem causas que os médicos não conseguem diagnosticar. E mais de 50% das doenças, segundo informações, elas são de caráter psicossomáticas. Ou seja, pelo fato dele não ter perdoado, esses atormentadores, esses verdugos que Jesus diz, acabam então por atormentar essas pessoas. Conforme o capítulo 9 de Mateus, nós vamos encontrar uma mulher que andava encurvada, como se ela carregasse um peso nas suas costas. Jesus olhou para a mulher e falou: mulher, seus pecados estão perdoados. Imediatamente aquela mulher se endireitou. Veja bem, muitas vezes
a pessoa, ela não só ela não perdoa o outro, mas às vezes ela não se perdoa. Às vezes ela comete um ato que ela se arrepende daquele ato e ela pede perdão a Deus, mas ela não se sente perdoada porque ela própria não se perdoa. E isso traz uma consequência na saúde dela muito grande. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: mulher, seus pecados estão perdoados. Você já pediu perdão, Deus já perdoou. Por que você está assim? E aquela mulher endireitou-se na mesma hora. Mas, para que haja o perdão, é preciso saber o que é perdão. Esta é a grande temática. Para entendermos melhor o perdão, nós precisamos primeiro entender o que não é perdão. O que não é perdão? Perdoar não é esquecer. Tem gente que diz que perdoar é esquecer, né? Tem um versinho que diz assim: perdoar é esquecer. Diz o velho ditado. Perdoar é esquecer as lembranças do passado. Não, perdoar não é esquecer as ofensas. Saia por aí perguntando para alguém: você já perdoou alguém? As pessoas vão dizer: já perdoei. Perdoou de quê? Não sei, esqueci. Não existe isso. Todos se lembrarão que perdoou e que foi perdoado. Logo, então, perdoar não é esquecer. Também é importante saber que perdoar não é algo que você possa sentir. Não é um sentimento. O que eu sinto é produto daquilo que eu penso. Se alguém espera sentir o desejo de perdoar alguém, jamais perdoará. Porque, muito pelo contrário, nós nunca vamos sentir desejo de perdoar aquele que nos magoou. Você não pode depender dos seus sentimentos para perdoar. Também, o perdão não é uma negociação. Há pessoas que pensam assim: olha, eu te perdoo, desde que você nunca mais fale comigo. Perdoar eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver a sua cara. Perdoar eu te perdoo, mas não faça de novo. O perdão tem que ser incondicional. Senão, não teria sentido a palavra de Jesus: perdoar 70 vezes 7. Não teria sentido. Se teu irmão te magoar 7 vezes no dia e 7 vezes ele te pedir perdão, perdoa. Já pensou 7 vezes no dia? Imagine. É muito tempo. Se o perdão não é esquecer, não é sentimento, não é você sentir o desejo de perdoar, e nem é a negociação, então nós perguntamos o que é o perdão. O que é o perdão? Olha, o perdão não é esquecimento. Perdoar é libertar o prisioneiro. É você dar liberdade à pessoa que te feriu e que ela está presa no seu peito. E ela precisa sair, precisa ser perdoada. Algumas pessoas se expressam assim: para mim fulano morreu. Ora, pense bem, em João 11:34, nós encontramos a morte de Lázaro. E quando Jesus fala, e quando Jesus chega lá e as irmãs falam para ele que ele tinha morrido, a pergunta de Jesus foi a seguinte: onde pusestes o defunto? Onde você colocou o morto? Então, se você fala: olha, para mim fulano morreu, e Jesus pergunta para você: onde você sepultou esse morto? Aonde ele está? Se ele morreu, ele está sepultado dentro de você, dentro do seu coração. Então abra o coração, mostre para Jesus
Ele quer saber, diga, Senhor, vem ver, igual as irmãs de Lázaro disseram, Senhor, vem e vê. E Jesus foi e viu a sepultura do morto. E é isso que Jesus, aquilo que Jesus disse lá para as irmãs de Lázaro, já cheira mal. Ele diz também hoje para você e para mim, para todos aqueles que porventura tenham alguém ainda que não tenha sido perdoado na sua vida. Jesus diz, olha, pelo tempo que você está carregando esse defunto já cheira mal. Já cheira mal. Uma criança morta no ventre da sua mãe é um risco para a mãe. Se demorar em tirar, a sua mãe pode morrer. Assim também, alguém que está morto no seu coração precisa ser tirado. Perdoar é libertar. É libertar. Perdoar é dar liberdade. É dar liberdade. Mas também perdoar é se libertar. Perdoar é se libertar. Perdoar é descobrir que o único prisioneiro nessa história toda é você. Perdoar significa você ter a liberdade de não mais deixar que aquela pessoa que te magoou, quando você lembra dela, você se entristeça, você chore, se deprima, porque no fundo, quem se liberta é você, que precisa dar o perdão. Não que aquela pessoa precisa do seu perdão, ela não está nem aí para o seu perdão, mas você precisa se libertar, você precisa tirar esse peso do seu coração. Também eu disse que perdoar não é sentimento. Perdoar realmente não é. É uma atitude. Perdoar não é esperar sentir vontade. Se você esperar sentir vontade, você não vai perdoar nunca, porque ninguém tem vontade. Quem tem vontade de matar aquele que nos magoou, porque infelizmente o ser humano é vingativo, ele é isto. Ele tem o ímpeto e o desejo dele o sentimento dele é de vingança. Mas o Senhor quer que nós tenhamos domínio próprio, sejamos senhores dos nossos sentimentos e das nossas vontades. Não sermos movidos pelas nossas vontades, mas movermos-nos pelas nossas atitudes. Perdoar é tomar a atitude. Atitude é diferente de sentimento. Já sentiu vontade de surrar alguém, de bater em alguém? Qual foi a sua atitude? Certamente você passou por cima do seu sentimento. Você sabe, quem planta a semente da amargura no coração do homem é a pessoa que te ofendeu. E você sabe quem é que dá o crescimento? É você. Você tem um regador que alimenta aquela semente com as lembranças daquele fato. E com isso você faz com que aquele sentimento cresça, se torne robusto. E você sabe quem é que bota o combustível no regador? Quem é que bota a água para você regar? É Satanás. Ele faz isso. Uma semente sem água, uma semente exposta à luz do sol morre. E lá em Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como o bezerro da estrebaria. Isto é a luz do Senhor. Exponha ao sol da justiça, que é o Senhor, o seu sentimento. Também eu disse que perdoar não é uma negociação. Perdoar é uma terapia. Perdoar é uma terapia. Imaginemos uma história. João atirou no José. Você está próximo. Você viu tudo. Você tem que tomar uma atitude.
O que você faz? Você prende o João e deixa o José morrer? Ou você socorre o José e deixa o João fugir? Se você salvar José, o João foge. Mas se você prender o João, o José morre. E aí, o que você vai fazer? Sabe quem é João e José? O João é aquele que te feriu. E o José feriu a sua alma. E o José é você. Você está tão preocupado em punir aquele que magoou você, que feriu a sua alma, que não percebe que a sua alma está morrendo. Não percebe que a sua alma está ferida e a cada dia ela está mais morta. Salve a sua alma. Deixe o João fugir. Ao socorrer a sua alma, não significa que você apoia o ato daquele que feriu, o ato de João. Não deixa o diabo pensar que ao perdoar você estará se punindo. Perdoe. Você precisa disto. Você precisa perdoar. Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir nessas palavras. Amém? Deus abençoe a todos.